It is by a beautiful coincidence that the gospel of today, É por uma linda coincidência que o evangelho de hoje, the last of the 4 days of this program, o último desses 4 dias de encontro, is one of my favorite gospel verses. é um dos meus versículos favoritos do evangelho. And the reason is because E a razão é porque when people came to Jesus, quando as pessoas vinham até Jesus, they either were brought by their families, elas estavam sempre trazidas ou pelos seus familiares, or they came by themselves, ou vinham por si mesmas, or Jesus would see them among the crowd, ou mesmo Jesus os via em meio à multidão and then Jesus would heal them. e Jesus os curava. But in 3 incidents, Mas em 3 acontecimentos, Jesus did not heal the people, whether they came by themselves or brought by their families or he saw them. Jesus não curou a pessoa porque ela veio por si mesma, ou porque foi trazida pelos familiares, ou porque Jesus os viu na multidão. But he asked them questions. Mas ele fazia perguntas. And today's gospel, we have the first question Jesus asked those who came to him. Mas ele fazia perguntas, e no evangelho de hoje Jesus faz também perguntas, Whether directly or indirectly. às vezes diretamente ou indiretamente. The first question Jesus asked in this particular incident A primeira pergunta que Jesus faz nesse acontecimento em particular is, what do you want? é: o que você quer? And of course, that's the same thing that I do. E claro, é a mesma coisa que eu faço. I learned this bad habit from Jesus. Eu aprendi esse hábito de Jesus. Instead of praying for people directly, I asked them this question, what do you want? E ao invés então de rezar diretamente pela pessoa de imediato, eu faço a pergunta: o que você quer? But there's a reason for it. Mas existe uma razão para isto. The second question Jesus asked people, A segunda pergunta que Jesus faz às pessoas, especially that man that was paralyzed for 38 years, especialmente aquele homem que estava paralítico por 38 anos: do you really want to be healed? você quer mesmo ser curado? And the third question Jesus asked, E a terceira pergunta que Jesus faz, the 2 blind men who were brought by their friends, aqueles 2 cegos que são trazidos pelos amigos, and Jesus somehow felt that they came only because they were pushed. e Jesus de uma certa maneira imaginou ou sentiu que eles tinham sido trazidos só empurrados pelos amigos. Jesus asked them, do you believe that I can heal you? Jesus pergunta: vocês acreditam que eu posso curá-los? And these 3 questions constitute the 3-fold step in healing. E essas questões constituem os passos da cura. First, to know the problem of a person. Primeiro, saber o problema da pessoa. Then to make sure there is no block to the healing. Segundo, certificar-se de que não existe nenhum bloqueio para a cura. And then to answer the faith of the person by healing them. E depois responder à fé da pessoa através da cura. Jesus himself was very logical, very scientific in all that he did. Jesus mesmo era muito lógico, muito científico naquilo que ele fazia. And the first question Jesus asked, at least the man in today's gospel, E a primeira pergunta que Jesus faz, pelo menos a este homem do evangelho de hoje, is a question that I often ask people when they come to me. é uma pergunta que eu frequentemente faço às pessoas quando elas vêm me ver. Like in the stories I've been telling you these 4 days. Como nas histórias que tenho contado para vocês nesses 4 dias. So Jesus was passing from Jericho up to Jerusalem. Jesus estava caminhando de Jericó para Jerusalém. And then there was a big crowd of people. Então havia uma grande multidão. And there was a man that was blind. E havia um homem que era cego. And he heard all this commotion. E ele ouviu aquele barulho todo. And he asked, what is happening? E ele perguntou: o que está acontecendo? And they told him, Jesus of Nazareth is passing by. E disseram a ele: Jesus de Nazaré está passando. This man had heard about Jesus, Esse homem tinha ouvido falar de but Jesus, never had an occasion of approaching him mas nunca tinha tido a oportunidade de aproximar-se dele, because he was blind. porque ele era cego. People would push him out of the way. As pessoas o empurravam do caminho.
They perhaps wanted to go to Jesus first, As pessoas queriam chegar a Jesus antes. and therefore this man realized this was his only hope. E então esse homem percebeu que essa talvez fosse essa única esperança. He could never be able to go close to Jesus. Talvez ele nunca pudesse chegar mais perto de Jesus. But now he heard that Jesus was passing that way, close to him. E ali ele estava ouvindo que Jesus ia passar naquela estrada perto dele. And then he cried out with all the power of his heart, Então ele clamou com toda a força do seu coração: Jesus, son of David, have mercy on me. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. And people tried to stop him, E as pessoas queriam calá-lo, but he cried out even all the louder, mas ele clamou ainda mais alto: Jesus, son of David, have mercy on me. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Now Jesus heard all this commotion, Jesus ouviu essa movimentação and then he inquired what was happening. e ele perguntou: o que está acontecendo? And he was told there was this blind man who was crying out to him. E disseram a ele que havia esse cego que estava gritando. Perhaps Jesus did not even hear properly what the blind man was saying. Talvez Jesus nem tivesse ouvido exatamente o que o cego estava gritando. But Jesus knew there was someone in need. Mas Jesus sabia que ali havia alguém com necessidade, Like in the case we had today. como nos casos que tivemos hoje. I felt it was a small little case. Eu achei que era um caso pequeno. I was tempted to go and do my work. Eu achei que poderia sair e fazer outros casos. Why I remained, I don't know. Não sei por que eu acabei permanecendo, But it's the work of the Holy Spirit. mas é um trabalho do Espírito Santo. And therefore, Jesus heard this man, Então Jesus ouviu esse homem. and then Jesus told the people, bring him here. E Jesus então disse às pessoas: tragam-o aqui. Rarely did Jesus do such a thing. Raramente Jesus fazia esse tipo de coisa. Either people brought those who were sick, Ou as pessoas traziam aqueles que estavam doentes, or those who were sick came to Jesus. ou aqueles que estavam doentes chegavam até Jesus. This is one case, as it were, in which Jesus asked them to bring this man to him. Então esse é um caso raro em que Jesus pediu que trouxessem a ele aquele cego. And when this man came to Jesus, E quando esse homem chegou até Jesus, what did Jesus do? o que Jesus fez? Did he lay his hands and heal him? Ele já impôs as suas mãos em cura? Did he ask him any other questions as such? Ele ou perguntou outras questões? Jesus asked him only one simple question. Jesus perguntou a ele somente uma questão simples: What do you want? o que você quer? Or rather, what do you really want? Ou melhor dizendo, o que você realmente quer? Wasn't that a foolish question to ask? Não seria essa uma pergunta tola a fazer? Everybody knew this man was blind. Todo mundo sabia que aquele homem era cego. Everybody knew this man was asking Jesus to heal him. Todo mundo sabia que aquele homem estava pedindo a Jesus que o curasse. And so Jesus asked him this question, what do you want? E ainda assim Jesus fez essa pergunta: o que você quer? If we were to put it in a modern idiom, Se colocássemos nas palavras de hoje, Jesus was asking this man, Jesus estaria perguntando a este homem: what do you really want? o que você realmente quer? And that question set that man thinking. E essa pergunta colocou esse homem a pensar. He had wanted only a physical healing. Que ele não queria somente uma cura física. But when he heard the question of Jesus, Mas quando ele ouviu a pergunta de and Jesus, the way Jesus asked this question must be such a way e a forma como Jesus fez essa pergunta deve ter sido de tal maneira that it made the man to think. que levou aquele homem a pensar. And then he realized E então ele percebeu that there was a more important eyesight that he should ask from the Lord. que haveria uma visão mais importante que ele deveria pedir ao Senhor. He was just wanting at first a physical restoration of his eyesight. Talvez antes ele estivesse pensando só na restauração física de sua vista. But he knew there was a better eyesight, an emotional eyesight and a spiritual eyesight. Mas depois ele foi percebendo que haveria algo mais importante, como a sua visão espiritual e sua visão emocional. And when this man said that I may see, E quando esse homem disse que eu veja, nobody knew what the man was asking. ninguém sabia o que ele estava falando.
But Jesus could read beyond the words. Mas Jesus lê por além das And palavras. Jesus could see that in this man's heart there was a desire not only for physical eyesight, E Jesus percebeu que no coração daquele homem havia uma necessidade não somente da cura física, but for a deeper emotional and spiritual eyesight. por uma cura mais profunda, emocional e espiritual. And then Jesus said, let it be done as you want. E Jesus então disse: seja feito conforme a tua vontade. And the man got back his eyesight. E o homem recuperou a sua visão. Now the real thing happens now. Mas a coisa verdadeira acontece, a coisa real acontece agora. What did this man do? O que esse homem fez? Did he go back home rejoicing he could see? Ele voltou para casa se alegrando que agora podia ver. Did he go and have a party to celebrate his restoration? Ele foi fazer uma festa para celebrar a sua restauração. Did he just mix with the crowds that were watching Jesus? Ele foi celebrar com as multidões que acompanhavam Jesus? No. Não. This man now saw Jesus. Esse homem agora estava vendo Jesus. And the man recognized him as the one that was God's messenger to preach the good news. E ele reconheceu a Jesus como sendo aquele mensageiro de Deus que veio pregar a boa nova. As the one that God has sent to heal the brokenhearted. Aquele que o Senhor havia mandado para curar os corações aquebrantados. As the one that God has sent to set people free. Aquele que Deus tinha mandado para libertar as pessoas. And then what did he do? E o que ele fez? He forgot the crowds. Ele esqueceu as He multidões. forgot his home. Ele esqueceu a sua He casa. forgot himself. Ele esqueceu-se de si mesmo. He only saw Jesus. Ele só podia ver Jesus. And he followed him. E seguiu a Jesus. That's the end of the story. Aqui está o final verdadeiro da Give the história. Lord a big clap for this beautiful ending. Aplauda o Senhor por esse final tão maravilhoso. And this tells us Jesus did not come just for physical healings or for earthly problems to be solved. Isso nos mostra que Jesus não veio somente para curas físicas e para curas terrenas. He came to heal the deepest wounds of man, Ele veio para curar os ferimentos mais profundos do homem, to set people free from the powers of evil. para libertar as pessoas do poder do mal. He came so that people would recognize in him the answer to all the problems. Ele veio para que as pessoas o reconhecessem como a resposta para todos os problemas. And this man saw Jesus, E esse homem viu Jesus, not physically as such, não somente fisicamente, but he knew this man was the answer to the problems of everyone. mas ele soube que aquele homem era a resposta para os problemas de And he todos. followed Jesus. E ele seguiu a Jesus. Where was Jesus going? Aonde que Jesus estava indo? From Jericho, De Jericó, a city below sea level, uma cidade que fica abaixo do nível do mar, a symbol of all that is evil, um símbolo de tudo aquilo que é mal, of all that is earthly, de tudo aquilo que é terreno, or all that is outward show. de tudo aquilo que é abaixo. And Jesus was going to Jerusalem. E Jesus estava indo para Jerusalém, The symbol of God, o símbolo de the Deus, symbol of heaven, o símbolo do the paraíso, symbol of the happiness God wants to give to each one of o us. símbolo da felicidade que Deus quer dar a cada um de nós. And this man followed Jesus. E esse homem então seguiu Jesus. We must realize that what Jesus did then Nós precisamos compreender que o que Jesus fez is então what he said at the Last Supper. é aquilo que ele disse na última ceia, In John's Gospel, chapter 14, 15, and 16. nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de São João. And how does chapter 14 begin? Como começa o Evangelho, o capítulo 14? By Jesus bringing to the minds of his apostles who he really was. Jesus explicando para os apóstolos quem realmente ele era. When Jesus told them that he was going up to heaven, Quando ele estava dizendo a eles que ele iria subir ao céu, and Jesus told them that he would want them to be where he was. e que ele dizia a eles que ele queria que eles estivessem onde ele estaria. And what was the answer? E qual foi a resposta? We don't know where you are going. Nós não sabemos aonde você Even vai. if we knew, we don't know how to go there. Mesmo se soubéssemos, nós não sabemos como chegar lá.
The apostles were talking without thinking. Os apóstolos estavam falando sem pensar. They were all confused. Estavam confusos. And then Jesus gave them the answer. E Jesus dá a eles a resposta. And this is the last message of this program. E a última mensagem que eu trago para o nosso encontro. John's Gospel, chapter 16. No capítulo 16 do Evangelho de São João. Verse 6 and then verse 12. Primeiro versículo 6, depois versículo 12. Then Jesus says why he is the answer to all man's problems. E aí ele disse porque ele era a resposta para todos os problemas dos homens. And Jesus made three statements. E ali Jesus faz três afirmações. They are not just words. Não são simplesmente palavras. They are a summary of the whole Bible message. É um resumo de toda a mensagem da Bíblia. Reminding people that we are all on a journey. Lembrando as pessoas que todos nós estamos numa jornada. From Jericho, de Jericó, the symbol of evil, o símbolo do mal, the symbol of earthly o things, símbolo das coisas the terrenas, symbol of things which are not important, o símbolo das coisas que não são importantes, to Jerusalem, para Jerusalém, the symbol of beauty, o símbolo da of beleza, knowledge, do conhecimento, of happiness, da felicidade, of joy. da alegria. And therefore Jesus told them three things. Então Jesus disse naquele evangelho três coisas. He revealed himself to them in the way they should know him. Ele se mostrou para eles de uma forma que eles o pudessem conhecer. Number one, Primeiro, Jesus says that he is the truth. Jesus disse que ele é a verdade. Like the beginning of the journey. Começo da verdade, da jornada. Jesus then says he's the way. Jesus disse que ele era o caminho, The journey itself. a jornada por si mesmo. And Jesus says he's our life. E depois Jesus disse que ele é a vida, The end of the journey. o final da jornada. I am the way, I am the truth, I am the life. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. One sentence, Uma frase which is a summary of the whole Bible, que é um resumo da Bíblia inteira, which is a summary of the whole gospel message. que é um resumo de toda a mensagem do Evangelho. Don't forget what Jesus is telling us today. Não se esqueçam daquilo que Jesus está nos falando hoje. As we prepare to leave this place and go back to our home, Quando nos preparamos para deixar a Canção Nova e ir embora para casa, Jesus reminds us that He alone is the truth. Jesus nos lembra que Ele somente é a verdade. He alone will speak His message, which brings us life and happiness and freedom. Só Ele pode nos trazer a mensagem que traz vida, alegria e liberdade. Everybody is searching for truth. Todo mundo está buscando a verdade. They read different books. A gente lê isso em diferentes They livros. go to different philosophies Vão aos filósofos and different religions. e vão às diferentes religiões. Jesus Himself says, I only am the truth. E Jesus diz Ele mesmo, eu somente sou a verdade. I only give a message that is true, that is life-giving, and that is healing. Somente eu dou uma mensagem que é verdadeira, que é de vida eterna. Secondly, Jesus says He is the way. Em segundo lugar, Ele diz, eu sou o caminho. There are two ways to go to a place. Existem dois caminhos para ir a um lugar. One is by asking for directions. Um é perguntando as orientações de And direção. somebody will tell you, well, go to your right and turn to your left. Alguém vai explicar para você, bom, ali na frente você vira à direita, depois vira à esquerda. But Jesus did not do that. Mas Jesus não faz assim. Jesus said, I am the way. Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus don't tell people, giving them directions. Jesus não ensina as pessoas dando orientações de direção. Every person came to Jesus, Jesus would only say one word. Todas as pessoas que chegaram a Ele, Jesus fala apenas uma palavra: Follow me. siga-me. I'm going that way. Eu estou indo por aqui. You come after me. Você vem atrás de mim. The Lord Jesus is the way. Portanto, Jesus é o caminho. And there's no other way but E Jesus. não existe outro caminho que não seja Jesus. And thirdly, Jesus said, E em terceiro, Jesus diz: I'm the end of your journey. eu sou o final também da jornada. I'm your life. Eu sou vida. I'm your Eu happiness. sou a sua felicidade. I'm your joy. Eu sou a sua alegria. And Jesus says, I only have come to give you life. Somente eu vim para lhe dar vida. A life in all its fullness. Uma vida em plenitude. So in one sentence, Jesus summarized
the essence and the fullness of his message. Então, em uma frase, Jesus resumiu a essência e a plenitude da sua mensagem. I am the truth, Eu sou a verdade, the beginning of our journey. começo da nossa jornada. I am the way, Eu sou o caminho, the journey o itself. próprio caminho, I am the life, e eu sou a vida, the end of the journey. o final da viagem. Isn't that beautiful? Não é lindo? Give the Lord a big clap for that. Aplausos ao Senhor. And that's why the first followers of Jesus were not called Christians. Por isso, os primeiros seguidores de Jesus não eram ainda chamados That came cristãos. later on. Isso veio depois. The first followers of Jesus were called the followers of the way. Os primeiros seguidores de Jesus eram chamados os seguidores do caminho. The followers of the way. Os seguidores do caminho. And what Jesus is doing for us, as I've been saying all these 4 days, E o que Jesus tem dito para nós e que eu tenho falado durante esses 4 is dias first speaking to us é, primeiro, falado conosco, the words of truth, as palavras da verdade, those words which alone can solve every problem that we have. palavras que somente elas podem resolver todos os problemas que tivermos. Jesus went everywhere preaching the good news. Jesus caminhou em toda parte pregando essa boa nova. But then Jesus also came to give us good actions. Mas Jesus também veio para nos dar boas atitudes. When he went everywhere healing and delivering people. Quando ele caminhou por toda parte curando e libertando as pessoas. So that was the whole mission of Jesus. Porque essa foi a missão de Jesus. And especially this morning we were talking about the last thing Jesus has come to give us. E especialmente esta manhã falamos da última coisa que Jesus veio nos dar. A total deliverance from all that is evil. Uma libertação total de tudo aquilo que é mal. I want to continue and to end this topic as we come to the end of our program. Quero continuar terminando esse tópico ao chegarmos ao final do nosso encontro. And to remind you that there are 3 sources of our problems. Para lembrar a você que existem 3 fontes nos nossos problemas. Myself, Eu mesmo, the people around me, as pessoas ao meu redor and the powers of evil above me. e os poderes do mal por sobre nós. And therefore we need in the first place repentance. Por isso nós precisamos, em primeiro lugar, arrependimento. I cannot receive Jesus if there is something and other spirit within me. Eu não posso receber Jesus se há outros espíritos em mim. I need first to remove that evil before I can ask Jesus to come into my life. Eu preciso primeiro remover esse mal para que Jesus possa entrar em mim. And then we said that deliverance also means to know from where this evil comes from. E nós dissemos que a libertação também significa saber de onde vêm essas influências. Not only to identify the areas of my life that need deliverance and freedom, Não apenas identificar as áreas da minha vida que precisam de libertação, but to deal with the causes of this problem. mas de cuidar das causas desse problema. And finally to identify the way this evil has come into my life. E finalmente identificar as formas como essas causas chegaram até a mim. And I ended the last talk by saying, on the one we have very, very bad news. E eu terminei a minha última apresentação dizendo que de um lado a gente tem notícias muito más. When even the Apostle John says the whole world is under the power of evil. Onde o Atos dos Apóstolos diz que o mundo jaz sob o poder do maligno. The whole world is under the power of Satan. O mundo jaz sob o poder de Satanás. And then we have the good news. E do outro lado nós temos a boa nova. The answer given by Jesus. A resposta dada por Jesus, Who tells us not to be afraid. que é para nós não termos medo, Because he has conquered the evil one. porque Ele conquistou e venceu o maligno. When I give retreats for priests, Quando eu dou retiro aos padres, I often tell them, why had Jesus come into this world? eu digo a eles por que Jesus veio a este mundo. And there are many reasons. E existem várias razões, But St. John's Gospel says very clearly mas o Evangelho de São João diz claramente that Jesus became man, que Jesus se tornou homem, that Jesus became incarnate. que Jesus se encarnou. For what purpose? Com qual To propósito? destroy the power of Satan, Para destruir o poder de to Satanás, destroy the power of
evil. para destruir o poder do mal. Give the Lord a big clap for that. Aplausos ao Senhor por causa disso. And therefore, I'd like to end with one story that shows how this happens even today. E eu quero terminar com uma história para mostrar como isso acontece ainda It hoje. is one of thousands of such stories. É uma das milhares de histórias. Every day we are seeing things. Todos os dias temos visto essas coisas. I was giving a program in South India, Estava dando um reencontro no sul da Índia, in the place called Kerala, um lugar chamado Kerala, the most Catholic area of India. a área mais católica da Índia. And there was a Spanish priest, E havia um padre espanhol, a Carmelite priest, um padre carmelita, a professor of the seminary, professor do seminário, who asked me to go and pray over a young man. que me pediu que fosse rezar por um jovem. He told me this young man belonged to one of the most prominent Catholic families of Kerala. Ele me disse que esse jovem pertencia a uma das famílias mais eminentes daquela região de Kerala. And they were very well known. E eram muito conhecidos. And they were having a big business. E eles estavam a cargo de um grande negócio. But he insisted and convinced me to go and pray over that man. E aquele padre insistiu, me convenceu que eu fosse rezar para aquele jovem. So I went to that big house. Então eu entrei naquela grande casa. And the parents took me from room after room E o padre me levou de cada quarto em cada quarto, to the very last room of that big house. até o último quarto daquela casa enorme. And as I looked inside that room, E quando eu olhei dentro daquele quarto, from the threshold, a partir do portal, it was small, era um quarto pequeno, dark. escuro. and I could recognize there was somebody sleeping on the bed, E eu pude perceber que havia alguém dormindo sobre a cama. supposed to be the sick man. E que eu supunha que era o jovem And as I doente. looked more closely, Mas quando eu olhei mais de perto, I realized that he was a leper. eu percebi que ele era um leproso. That was a shock to me, Foi um choque para mim, because we were brought up in thinking that we must avoid every contact with lepers. porque no meu país a gente foi criado com o preconceito de que a gente tem que evitar os leprosos. If we were going to church Se a gente estivesse indo para a and igreja there was a leper on this side of the road, e se havia um leproso neste lado da calçada, my father at once would take the whole family on the other side. meu pai pegava todos nós e atravessava a rua para o outro lado da calçada. Because you tell us leprosy is very contagious. Porque a pessoa achava que a lepra era muito contagiosa. And he even told us never to take the word leper on our lips. E eles pediam que a gente nem mesmo pronunciasse a palavra lepra. He said, according to him, E eu lhe dizia, de acordo com ele, that even the word leper is contagious. que até mesmo a palavra lepra era contagiosa. So this is how I was brought up. E assim que eu fui criado. So when I saw the leper there, Então quando eu vi aquele leproso, all my fears of leprosy came back to me. todos os meus medos de lepra voltaram à tona. And I stopped at the threshold. E eu parei ali na porta. And from there I made a prayer. E de lá da porta eu fiz a minha oração. From a safe distance. De uma distância segura. And then E então, the Lord seemed to be speaking to me. o Senhor parecia querer falar comigo. That's my problem. Esse é o meu problema. I cannot go anywhere but the Lord interfering Eu não vou em nenhum lugar sem que o Senhor acaba sempre interferindo. and telling me what to do or what not to do. E me dizendo o que eu devo e o que eu não devo fazer. And the Lord seemed to be speaking to me. E o Senhor parecia falar comigo. Rufus, if I was in your place, what would I have done? Rufus, se eu estivesse no seu lugar, o que eu faria? Would I have stood at the threshold Eu ficaria ali parado na porta and prayed for a person at a safe distance? e rezaria por aquele jovem a uma distância segura? And then I began to reflect, what would Jesus have done? E eu comecei a refletir, o que Jesus faria? And the Lord spoke to me again E o Senhor falou comigo novamente, by bringing to my mind a beautiful verse from the Gospel of St. Luke. trazendo na minha mente um lindo versículo do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, Verse 11. versículo 11. When Jesus saw the crowds, Quando Jesus via as multidões, he was filled with compassion. ele enchia-se de compaixão.
When Jesus saw the crowd, Quando Jesus via as who were multidões, like sheep without a shepherd, que eram como ovelhas sem pastor, he was filled with compassion. ele enchia-se de compaixão. And now what did he do? Então o que eu fiz? 3 things. 3 coisas. He welcomed them. He welcomed them. O que Jesus fazia? Ele os acolhia, He greeted them. ele os cumprimentava, He made them feel at home. ele os fazia sentir em casa, He took them to his heart. ele os pegava e os acolhia no coração. Secondly, what did he do? Segundo, o que ele fazia? He spoke to them about the kingdom of God. Ele falava com eles a respeito do reino de Deus. He told them about the good news, Falava com eles sobre a boa nova, that God loves them que Deus os amava and wants to bring them total healing and e freedom. queria trazer a eles cura e libertação total. And thirdly, what did he do? E terceiro, o que ele fazia? Jesus went and prayed over them. Jesus ia e rezava por eles. Jesus healed them in their needs. Jesus os curava nas suas necessidades. He healed them where they needed to be healed. Ele os curava aonde eles precisavam ser curados. That's what Jesus did. É o que Jesus fazia. So Lord, I said, I'm sorry E eu disse: Senhor, sinto muito that I forgot to do what you did. que eu estou meio esquecido de fazer o que você fez. Then I entered the room. Então eu entrei no quarto. I went to the bedside of this young man. Cheguei ao lado da cama daquele jovem. His face was hideous with leprosy. O seu rosto estava cheio de lepra. His hands were disfigured and distorted with leprosy. Suas mãos estavam desfiguradas e distorcidas pela lepra. And the first thing I did, what Jesus did, E a primeira coisa que eu fiz foi o que Jesus fazia. I made him welcome. Eu o acolhi. I took him to my heart. Eu o acolhi no meu coração. How? Como? I first smiled at him, Primeira coisa, eu sorri para ele. and he smiled back at me. E ele sorriu para mim. Then I wished him good morning, E eu então o cumprimentei, bom dia. and he wished me back. E ele me cumprimentou. And then I laid my hands on his head. Então eu impus minhas mãos sobre a sua cabeça. And from that moment, E a partir daquele momento, every fear of leprosy disappeared forever. todo medo de lepra desapareceu em mim para sempre. That's the first thing I did. Foi a primeira coisa que eu fiz. There are 3 things that can change the world. Existem 3 coisas que podem mudar o mundo. I read somewhere. Eu li em algum lugar. Number 1, Primeiro, a warm smile, um sorriso caloroso, a kindly word, uma palavra gentil a friendly touch. e um toque amável. These things can change the world. Essas coisas podem mudar o mundo. The Lord does not expect more than taking people to our heart, O Senhor não espera mais do que a gente acolher as pessoas no coração, making us feel one with them. que a gente se sinta um com eles. That was the first step. Então esse foi o primeiro passo. Then I did what Jesus did, the second step. Então eu fiz o que Jesus fazia, o segundo Then I passo. began to speak to him. Eu comecei a falar com ele. About what? Sobre o quê? About the World Football Match? Sobre a Copa Mundial de Futebol? No, about the kingdom of God. Não, sobre o reino de Deus. About God's love. Sobre o amor de Deus. About what Jesus has come to do for us. Sobre o que Jesus veio fazer por nós. And as I began to speak to him, E quando eu comecei a falar com ele, the kingdom of God means the things which are most important in our life. o reino de Deus é a coisa mais importante na nossa The vida. things which everybody wants to listen to, É aquilo que todo mundo quer ouvir, but nobody speaks it to them. mas ninguém está falando. So I spoke to him about the kingdom of God, E eu falei com ele a respeito do reino de Deus, about Jesus, sobre and what Jesus, Jesus has come to do. sobre aquilo que Jesus veio And then he fazer. began to speak back to me. E ele começou a falar comigo, He began to open his heart. e começou a abrir o seu coração. And I realized that he was a very hurt person. E eu percebi que ele era uma pessoa muito ferida. All his brothers and sisters were very clever. Todos os seus irmãs e irmãos eram muito inteligentes. They even sent abroad to be educated. Foram mandados até para o exterior para estudar. But he was like the black sheep of the family. Mas ele era como que a ovelha negra da He família. could not study much.
porque ele não conseguia ir bem nos And his father estudos. kept him only to run errands and messages. Então os pais dele o mantinham somente em empregos simples, como um mensageiro. So that what he needed more than physical healing was a deep inner emotional healing. Então eu soube que muito mais do que uma cura física, ele precisava de uma cura profunda emocional. And thirdly, he told me something even more important. E em terceiro, ele me contou algo ainda mais He importante. told me how his father's business was going down, Ele me disse como os negócios do seu pai estavam em decadência. and therefore his father sent him to all the spiritists of that area, E como o pai dele mandou ele para todos os espiritistas da época, do local, the family fortunes could be re-established. para que a fortuna da família pudesse ser retomada. And the young man told me how even at that moment, under the bed, E o menino, esse rapaz me disse como naquele mesmo momento, embaixo da cama, there was one of his amulets that he had brought from a spiritist. havia um dos amuletos que ele tinha trazido desses locais. He told me he had been to almost every spiritist in this area Ele me disse que tinha ido a todo o espiritista da época, da região, on the bidding of his father por causa do seu pai, to restore the financial situation and business of his father. para restaurar a situação financeira e os negócios do pai. And then I knew E então eu soube what this man needed most was deliverance. que o que ele mais precisava era libertação. For having broken the first commandment, Por ter quebrado o primeiro mandamento. and then only I did the third step. E somente então eu tomei o terceiro passo. Then only I began to pray over him. Somente então eu comecei a rezar por ele. Not before. Não antes. I first made him feel at home. Primeiro eu fiz sentir-se acolhido. I looked upon him as another human being in need, E olhei para ele como um outro ser humano em necessidade. not as a prospective convert. Não sobre uma pessoa que pode se converter. And then I spoke to him about Jesus, E eu falei para ele sobre Jesus, about what Jesus is offering us. o que Jesus nos oferece. And only then I started to pray for him, E somente então eu comecei a rezar por not ele. before. Não antes. And what did I pray for him? E o que eu rezei por ele? This is important. E isso é importante. I don't remember having prayed for his physical healing. Eu não me lembro ter rezado pela sua cura física. I forgot the question of the leprosy. Eu esqueci a questão da lepra. I don't remember having prayed for the physical healing of his physical sickness, leprosy. Eu não me lembro de ter rezado pela cura física de sua doença, a lepra. But I did pray for his emotional healing Mas eu rezei pela sua cura emocional, from his deep feeling of inferiority, pelos seus sentimentos profundos de from his deep inferioridade, feeling of rejection, pelos seus sentimentos profundos de rejeição, from all his fears. de todos os seus medos. I prayed for him for that at length. Eu rezei por ele de verdade sobre And isso. thirdly, E terceiro, the most important thing I did a coisa mais importante que eu fiz was to pray for his deliverance from the powers of evil. foi rezar pela libertação dos poderes do mal. For having gone to all these various spiritists in that area, Por ter ido a todos esses espiritistas da região, he had broken the first commandment. quebrando assim o primeiro mandamento And he had opened himself and his family to the powers of evil. e abrindo assim a sua família e a ele mesmo para os poderes do mal. I do remember I focused mainly on that. Eu lembro que eu me foquei mais exatamente nisso. I do remember I made a long and powerful prayer for deliverance. E lembro-me de ter feito uma oração poderosa e longa de libertação. And then I left the house. E então eu deixei a casa. I remember his parents took me to the place to wash my hands with disinfectant. Eu me lembro que o padre inclusive me levou para o lavabo na casa para lavar as mãos com desinfetante. But leprosy was supposed to be contagious. Porque a lepra na época se achava que era contagiosa. 2 weeks later, 2 semanas mais tarde, I was giving a retreat in another part of that place. eu estava dando um retiro numa outra parte daquele local. And on the very opening day, E mesmo no dia de abertura do retiro, a young man came to meet me, um jovem veio falar comigo. and he looked at me E ele olhou para mim and he e said, disse, "But Father, don't you recognize me?" padre, você não me reconhece? I said, "No." E eu disse, não.
I don't remember having met you ever. Eu não me lembro de ter encontrado com você nunca. And he said, E ele disse: I was the leper boy you came and prayed over. eu era aquele jovem leproso que o senhor veio rezar. And I want to tell you E eu quero dizer ao senhor that within a week, que em uma semana I was completely healed of leprosy. eu estava completamente curado da lepra. I looked at his face. Eu olhei para o seu rosto I saw no sign of disfiguration. e não havia sinal nenhum de desfigurado. I looked at his hands. Olhei para suas mãos, They were as beautiful as mine. elas estavam tão belas como as minhas. And that's what the Lord did. E é isso que o Senhor fez. And then, E então, with some hesitation, com alguma hesitação, he said, ele disse: but Father, now I would like to marry. Padre, mas agora eu preciso casar. I'd like to marry a beautiful young girl. Eu queria casar com uma linda jovem. But who would marry me? Mas quem é que vai querer casar comigo? Knowing that I had been a leper. Sabendo que eu já fui um leproso. So I said, you want me to pray now even for that? E eu disse: você quer que eu reze mesmo para isso? He said, yes. Ele disse: sim. So I prayed for that. Então eu rezei por isso. 1 or 2 months later, 1 ou 2 meses depois, I met him at another charismatic meeting. eu encontrei com ele numa outra reunião carismática. And there he came to see me, E ele veio me ver, accompanied with a beautiful young girl. acompanhado de uma linda jovem. And he told me, Father, this is my wife. E ele disse: Padre, aqui está minha esposa. And I recognized her to be my Bible student. E eu reconheci ela como sendo uma aluna da escola bíblica minha. One of the best Bible students in my Bible college. Uma das melhores alunas da escola bíblica. And the Lord, in answer to our prayer, gave him the best choice. E o Senhor respondeu à oração, dando para ele uma ótima opção, uma ótima escolha. And then he said, E então ele disse: but Father, mas Padre, knowing that I had leprosy, sabendo que eu tive lepra, I'm afraid eu tenho medo. my wife may not conceive. Talvez a minha esposa não consiga conceber um filho. So I said, you want me to pray even for that? Você quer que eu reze também por isso? He said, yes. Ele disse: sim. So I prayed for that. Então eu rezei por isso. 2 or 3 months later, 2, 3 meses depois, I met them at some other charismatic meeting. encontrei com ele numa outra reunião. And then he gave me the good news E ele me deu a boa nova, that his wife had conceived. que a sua esposa estava grávida. Sometimes I find it difficult to believe that God answers prayers so quickly. Às vezes eu acho difícil como é que Deus responde as nossas orações tão rapidamente. And then he told me, E então ele me disse: but Father, mas Padre, knowing that I had been a leper, sabendo que eu fui um leproso, I'm afraid eu tenho medo that my child may be born not really sound. que o meu filho nasça não perfeito, He may be born defective, que ele nasça com algum defeito, even mentally challenged. ou talvez defeito mental. So I told him, you want me to pray even for that? Então eu perguntei: você quer que eu reze por isso? He said, yes. So I prayed for that. E eu rezei por isso. Many months later, Muitos meses depois, I met them again at some other convention, eu encontrei com eles novamente numa convenção. and this time there were not 2, Dessa vez não eram 2, there were 3. eram 3. A beautiful baby in their arms. Um lindo bebê nos braços. This time he did not ask me to pray for anything more. Desta vez ele não pediu para rezar por mais nada. Sometimes, you know,
Sometimes I find it difficult that God gives us His answers so quickly and so beautifully. Às vezes eu acho difícil entender como é que Deus nos dá respostas tão lindas e tão rápidas. But we have a wonderful God, Mas nós temos um Deus maravilhoso, a beautiful God, um Deus lindo, a God full of love and tenderness, um Deus cheio de amor e bondade, who is a Father to us. que é um Pai para nós. That's not the end of the story. Mas não é o final da história. In the year 1999, No ano de 1999, the last year of the second millennium, o último ano do segundo milênio, there was a big national charismatic convention in South India. houve uma linda, grande convenção carismática nacional no sul da At Índia, a big retreat center, num grande centro de the convenções, biggest retreat center in the o world. maior centro de retiros do mundo. And there I was asked to conduct the program at the close of the millennium E ali eu fui solicitado a conduzir um encontro de fechamento do milênio for English-speaking people para as pessoas de língua inglesa, in English. em inglês. There were 25,000 people making that retreat. Havia 25 mil pessoas fazendo aquele retiro. And then I gave the first talk, E eu dei a primeira palestra and then I went to my room e fui para o meu quarto to have a little rest. para descansar um pouco. And then the second speaker came to speak. Então veio o segundo palestrante. And I heard him over the loudspeaker system even from my room. E lá do meu quarto, através do sistema de alto-falantes, eu conseguia ouvir And aquela what he pregação. said seemed to be good. E aquilo que ele estava dizendo parecia ser muito bom. Even the way he spoke with great conviction. E o jeito que ele falava, com muita convicção. So I said, let me go and see who it is. Então eu disse, deixa eu ir lá ver quem é esse pregador. So I went down to the hall E eu desci então ao salão de and I encontro. heard him speaking. E eu fui ouvindo ele falar. The voice seemed to be familiar. E a voz me parecia familiar. And I went closer Eu cheguei mais perto and I looked at his face e olhei para o rosto dele. and tears went down my cheeks. E meus olhos se encheram de lágrimas. But that was the boy, but that speaker E aquele palestrista who was there giving the talk, que estava ali dando aquela palestra I recognized to be that leper boy I had prayed over a long era time aquele ago. leproso por quem eu rezei lá atrás. I said, I remember the day when he was lying in bed waiting for a living death. E eu estava me lembrando que ele estava naquela cama, deitado, esperando a morte chegar. And here he was one of the leading speakers at the greatest retreat center of the world, preaching to give life to those who are dead. E ali estava ele pregando no maior centro de retiros do mundo, pregando sobre a vida para aqueles que estavam à morte. Can there be a greater miracle than that? Existe um milagre maior do que esse? A person waiting to die Uma pessoa que estava esperando morrer and now giving life. e agora dando vida. This is what Jesus can do for each one of us. É isso que Jesus pode fazer por cada um de nós. He can change us completely, Ele pode nos transformar raising the completamente, dead to life levantando os mortos para and a giving vida life to everyone. e dando vida para todos. Give the Lord a big clap for Um that. grande aplauso ao Senhor por isso. Before I end with the last episode to show us what Jesus has come to do for us, Então, antes que eu termine com o último episódio para mostrar o que Jesus pode fazer por nós, not just healing, não somente curando, not just delivering, não somente libertando, but even raising the dead to life, mas até levantando os mortos para a vida. I would like to say I've seen cases here I've never seen anywhere Eu else. quero dizer para vocês que eu vi casos aqui que eu não tinha visto em lugar nenhum. This afternoon I saw a case which for me was incredible. Esta tarde eu vi um caso que para mim foi incrível. I couldn't believe a young beautiful girl could go through such
terrible problems. Eu não podia acreditar como uma jovem bonita pôde passar por tantos problemas tão terríveis. It took me some time to find out the cause Levou um tempo para a gente descobrir as causas of the problem. do problema. As I told you, Como eu disse para vocês, two main things we should know when we pray for healing and deliverance. duas coisas a gente precisa saber quando a gente reza por libertação. It's not to remain at the symptoms, Não permanecer somente nos but sintomas, to find out the real problem of that person. mas descobrir o problema real daquela pessoa. And I'm saying this mainly for the priests, E eu estou dizendo isso especialmente para os padres, that we should first find out the real problem of the person, que eles devem primeiro encontrar qual é o problema verdadeiro da pessoa, as I've been doing all these days. como tenho feito nesses And dias. then secondly, to find out the cause of that E, problem, em segundo lugar, buscar as causas daquele the root problema, cause of that problem. as causas raiz daquele problema. And then the impossible will become possible. E então o impossível se tornará possível. There was a priest who was there with me. Havia um padre que estava lá comigo. Is he here? O padre Sóstenes está aí? I think he is downstairs. Huh? I think he is working downstairs. He's busy downstairs. Ele está ocupado lá embaixo. But I would have called him to give his testimony. Mas eu gostaria de chamá-lo para dar o testemunho. I wish that if all the bishops and priests of Brazil would have seen that case, Eu queria que todos os bispos e padres do Brasil tivessem acompanhado esse caso, then they'd realize the tremendous power of Satan. para compreender o tremendo poder de Satanás. But finally, God is in control. Mas finalmente Deus está no controle. And the impossible becomes possible. E o impossível se torna possível. I would even have asked that girl to come here and give her testimony. Eu até chamaria aquela jovem para vir aqui dar o But testemunho. of course she'll be a bit timid to do so. Mas claro, ela está com vergonha de fazê-lo. So I'd like to end by saying that there's no problem a person has that God will not take it away. Portanto, eu quero terminar dizendo que não existe problema que Deus não possa solucionar. Even raising the dead to life. Até mesmo ressuscitando os mortos da vida. I was giving a retreat to the priests and sisters of India, Eu estava dando um retiro para os padres e irmãs da Índia. and a sister came. E uma irmã veio. It was after Christmas, Foi logo depois do Natal. and she had written everything before E ela tinha já escrito tudo, in great detail. bem detalhadamente. I've rarely seen any family so much afflicted by evil than a Eu family. nunca tinha visto uma família tão afetada pelo mal como a família dela. Page after page, Páginas e mais páginas, the tremendous sufferings of every member of her family. com terríveis sofrimentos para cada pessoa da família. Normally I see a person only once, Às vezes, normalmente eu vejo a pessoa somente uma vez. okay. Normally I see a person only once, Às vezes eu vejo a pessoa somente uma vez. but then I call this person again and again. Mas eu chamei essa pessoa mais I uma e mais uma said, come vez. every day. Venha todos os dias, eu disse. Each day I will pray for one member of your family. A cada dia eu vou rezar por uma pessoa da sua I've família. never done this to anyone ever. Eu nunca fiz isso com ninguém. And then the retreat was over. E então o retiro terminou. The next year I had another retreat at the same place. No ano seguinte eu tive um outro retiro no mesmo lugar. And then this nun came again. E esta freira veio novamente. And she came to tell me what had happened. E ela veio me contar o que aconteceu. After that retreat, Depois daquele retiro, she went to a home village ela foi até um vilarejo, in a very rural area. numa área bem rural. From the bus stop, she had to walk for many miles to go to a village. No último ponto de ônibus, ela ainda teve que caminhar um longo caminho a pé. And when she went to a village, E quando ela chegou naquele she vilarejo, visited the home of her eldest brother. ela visitou a casa de um irmão mais velho. And she was told, to a great shock, that the eldest brother had died. E ela ficou sabendo naquele momento que o seu irmão mais velho On the tinha first morrido. day of the retreat, he became sick. No primeiro dia do retiro ele tinha ficado doente.
The doctors could not diagnose. E os médicos não puderam diagnosticar. After 1 or 2 days, he died. Depois de 1 ou 2 dias ele morreu. The body was even in the mission hospital for 1 or 2 days. O corpo ainda tinha ficado no hospital por uns dias. And then she went to the neighboring village to visit her second brother. E ela foi então para a outra vila vizinha, vilarejo vizinho, para visitar o seu segundo irmão. And when she went there, E quando ela chegou lá, her brother began to cry out, o seu irmão começou a gritar: "Sister, sister, give me money." Sister, irmã, me dê dinheiro. The nun asked her brother, "Why do you want money?" Ela perguntou: por que você quer dinheiro? "I want to give a mass." Eu quero celebrar uma missa. "Why you want to give a mass?" Por que você quer celebrar uma And missa? then he told his story. E ele então contou a história. After the elder brothers died and was buried, Depois que o irmão mais velho tinha morrido e he enterrado, became unexpectedly very sick. ele de repente ficou muito doente. The doctors could not diagnose his sickness. Os médicos não conseguiam diagnosticar a sua doença. Like I've been hearing this year, the last 4 days. Como eu tenho ouvido aqui nesses últimos 4 And dias. then he died. E ele morreu. His body was even in the hospital for 1 or 2 days. E o seu corpo tinha estado no hospital por 1 ou 2 dias. And then they went for the funeral. E eles foram ao funeral. As the body was being lowered down, Quando o corpo estava sendo para ser enterrado, or was being prepared to be lowered into the grave, estava sendo preparado para ser colocado na cova. the wife looking at the coffin A mulher olhando para o and caixão, looking at her dead husband, olhando para o seu esposo morto, noticed there was a slight movement in his eyelid. percebeu que havia um movimento leve na sua pálpebra. And that startled her. E isso a assustou. And she began to cry out, E ela começou a gritar: "Don't bury my husband. não enterrem meu esposo. He's not dead. Ele não está morto. He is alive." Ele está vivo. The thought she had become crazy. As pessoas pensaram que ela estava fora da They pushed her away. e a empurraram. But she had such great force now Mas ela tinha tanta força that she was pushing them all. que ela estava empurrando a eles todos. And as she looked over them E quando ela olhou por cima deles, at the coffin, no caixão, she saw her husband sitting up in the coffin. ela viu seu esposo sentando no caixão. The husband sitting up in the coffin. O esposo sentando. And then all the people looked towards that coffin, E todos olharam para aquele caixão and they saw a dead man sitting up in the e coffin. viram o morto sentando no caixão. They all ran away, Todo mundo correu, beginning with the parish priest. com o padre na frente. The parish priest always gives the lead. O padre sempre lidera as pessoas. And then she went home with the dead husband, E ela voltou para casa com o seu marido, now fully alive, cheio de vida, hand in hand. de mãos dadas. I only asked her, Eu só perguntei a I ela, only asked her one question. só perguntei a ela uma pergunta. I said, "Tell me, when did this happen? Eu perguntei: quando é que isso On aconteceu? what day? Em que dia? On what time? Em que horas? During that retreat you made with me." Durante aquele retiro que você fez comigo. And it happened on the same day, E ela disse que aconteceu no mesmo at the dia, same time, no mesmo horário, when we were praying specially for this brother for healing and deliverance. quando nós estávamos rezando por esse irmão mais velho dela por cura e libertação. Like in the story of the centurion's son and the ruler's son. Como na história do centurião, do servo do centurião. Give the Lord a big clap for this. Grande aplauso ao Senhor por isso. I now invite that priest to come here and briefly Eu quero convidar o Padre Sóstene então para brevemente to share what you saw, what you experienced, para partilhar o que ele viu, o que ele experimentou. and first I must thank him because he was always down helping me. Primeiro eu quero agradecê-lo porque ele estava o tempo todo lá me ajudando. Although he's a young priest, Apesar de ser um padre jovem, he can do a lot. você pode fazer muito. I think he has learned much from me. Ele aprendeu um pouco de mim. Let us say, because
what happened to this girl and what happened when we prayed and what it is for. And you tell me A what pessoa it que said. nós atendemos há pouco tempo atrás ia e voltava, mas enquanto nós não chegamos no ponto principal da história dela, só depois de algum tempo que isso foi ficando mais claro, é que nós podemos de verdade alcançar aquela cura, aquela libertação daquela pessoa. Ela nem tinha tanta clareza, mas a presença da mãe ali que foi colocando pouco a pouco, o padre também pedindo a Deus no Espírito Santo o que seria, qual seria a chave, qual seria a causa de todo aquele problema que aquela jovem passava. E em um momento ele falou de uma maldição que alguém tinha colocado então contra aquela pessoa. E a mãe, pouco a pouco, conseguiu ir lembrando e fazendo memória. E depois, junto com o padre, foi conduzindo toda a oração para a libertação daquela jovem que, com a graça de Deus, nós podemos testemunhar nesse dia para a honra e glória do Senhor. Amém. One last sentence. Uma última frase. I want to tell you two things which Father just mentioned briefly. Eu quero mencionar duas coisas que o padre disse rapidamente. When I saw her, Quando eu a vi, she looked so beautiful. ela parecia tão bela, She looked like an angel. como um anjo. I was angry with them bringing her. I was angry with the team for bringing Eu her. estava bravo com o time por ter trazido Because I ela. said, I don't deal with angels, Porque eu falei, eu não vou cuidar de anjos. only with Eu devils só cuido dos demônios. or bad people. Ou das pessoas ruins. And here she was so sweet. E ela estava tão doce. But I noticed her legs were shaking, her hands were vibrating. Mas eu percebi as suas pernas tremendo e suas mãos vibrando. This was the Lord was telling me, well, her problem is much more than what you think. O Senhor estava me dizendo, o problema dela é mais do que estão imaginando. I took a long time to ask the mother whom I called. I called the mother. Chamamos a mãe It took me a long time to get things out of her. e nós levamos um bom tempo para conseguir extrair delas as To make a coisas. long story short, Para encurtar a história, the cause of this incredible sufferings of this beautiful girl a causa do incrível sofrimento desta jovem was a spell put upon her foi uma maldição colocada nela, out of jealousy, number one, a partir de inveja, out of hatred, number two, a partir de ódio out of revenge, number three. e por vingança. This is how evil comes into us. É assim que o mal entra em nós. This was the cause. Essas foram as causas. And then I knew this was really the cause of this girl's suffering. E aí a gente descobriu qual era a causa real do sofrimento dela. And then I need to know how this evil came into her. Então eu precisava saber como que esse mal chegou até ela. You heard what I said. Vocês ouviram o que eu disse? One way is to food and to drink. Uma das maneiras é através da bebida ou da comida. And there was a mother that reminded me that person had given this girl porridge to drink. Então a mãe lembrou que essa pessoa tinha dado coisa a essa jovem para beber. And as I was praying and giving her blessed porridge to drink, she was vomiting and vomiting and E vomiting. na medida que dávamos a ela a oração e água benta para beber, ela foi vomitando e vomitando. She was so violent, Ela estava tão violenta I was afraid even to touch her. que eu tinha medo até de tocar nela. And after we prayed over her, E tivemos que rezar sobre ela. Father was doing all the holding. O padre estava segurando. He is young and strong. Ele é mais jovem e forte. And then the healing appeared. E a cura começou a acontecer. And then her face looked that of an angel. E depois ela teve novamente esse rosto angelical. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor.
Amém.